esses erros de quantidade, de dose, a gente comete às vezes. Tá? Mesmo na contagem de carboidratos, a gente comete algum equívoco. Vou te contar uma que eu passei, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, mas é que é bom ter ciência. A gente tem que estar preparado para situações inusitadas, e não é porque eu tenho também toda a experiência que eu tenho, conhecimento que eu também não vou me deparar com alguns desafios mais cabulosos, assim, mais cabeludos, né? Na verdade, eu faço mais que eu acabei de entregar minha defesa de tese aqui, inclusive apresentando o programa Diabetando para a bancada como um projeto de socioeducativo, e foi muito legal. E num belo dia, nos intervalos do MBA à noite, né, a gente tinha o lanche que era cedido pela FIA, pela Fundação Instituto de Administração da USP. E aí eu fui lá e comi o que eu geralmente comia no intervalo, normal, fiz a contagem de carboidrato, fiz a correção, tudo normal. Só que, cara, aquelas coisas que eu comi, alguma coisa não caiu bem. Né? E é uma quantidade de carboidrato grande, porque são salgadinhos, são, sabe, tipo coxinha, sanduíche, umas coisas que não são a melhor opção de refeição. E aquilo não me caiu bem. Meu irmão, a insulina começou a agir. Eu tinha tomado insulina para, se não me engano, 80 gramas de carboidrato. E aquilo não digeria. Parou no estômago e ficou lá. E a insulina começou a agir e a glicemia começou a cair. Quando eu percebi que estava vindo uma hipoglicemia, porque eu percebo ela com uma certa antecedência, né? Eu tenho uma reação, assim, quando começa a cair assintosamente, eu percebo, meu corpo dá como se ele desse uma acelerada. E ela começou a cair, eu percebi, eu uso bomba, né? Na mesma hora eu desliguei a bomba. Antes que a bomba chegasse a acusar a hipoglicemia, eu já desliguei a bomba. O sensor ainda não tinha tido tempo de fazer esse acusado. Olha a importância de como você conhece e tem o autoconhecimento. Eu desliguei a bomba antecipadamente e a glicemia não parava de descer. E eu comecei a colocar açúcar para dentro, água com açúcar, né? E a glicemia não parava de descer. E aí eu chamei um colega de turma, que todo mundo no MBA sabia que eu tenho diabetes. Aliás, eu geralmente deixo o máximo de pessoas sabendo o possível, né? Só que eu nunca precisei de ajuda, né? E eu virei para ele e falei, cara, se eu começar a perder sentido, chama a ambulância, pode botar na ambulância e mandar colocar soro glicosado, porque depois que se for para 600 eu resolvo, o problema é a hipoglicemia, tem que resolver imediatamente. Falei, não, fechado. Na mesma hora já começaram a movimentar a FIA, preocupados, porque eu comecei a transpirar muito, né, que era uma hipoglicemia bem intensa. Só que eu fui lá, esfregando açúcar na mucosa bucal para também tentar uma absorção por um caminho um pouco diferente, engolindo água com açúcar e aquela digestão toda errada. Me deram um remédio para o estômago e aquela digestão errada. E aí foi. Eu sei que eu segurei ali na água com açúcar, no sachê de açúcar, e depois ajustei para evitar. Aí a digestão começou a funcionar, depois do remédio, né, fazer efeito. Começou a funcionar, a digestão começou a funcionar, e aí o efeito da insulina já era insuficiente, aí fiz a correção para evitar um efeito rebote, que a glicemia alterar muito logo depois da hipoglicemia por excesso de consumo de carboidrato, para eu fazer do jeito certo. Controlei a glicemia, mas tomei um belo de um susto, meu irmão. Um belo de um susto. Então a gente tem que estar atento. Faz parte errar, e tem algumas situações que não são nem parte do nosso erro, são situações. Nosso corpo às vezes reage de um jeito ou de outro a alguma situação. O importante é você ter as armas mesmo para você poder lutar nesse tipo de ocorrência que pode acontecer? Pode. É comum? Não.